Fala galera, boa tarde, pegando o embalo aí do PLGG, tá? Vamos conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, como ele já bem disse, que eu vou ser aí aquele que vai começar essa grande revisão aí do juiz, em que ao longo da semana a gente vai ter os professores, assim como eu, colocando a sua cabecinha voltada para aquilo que você precisa para você realizar a melhor prova da sua vida. Galera, seguinte 2 pontos. O ECA é um diploma multidisciplinar, ou seja, há aqui um conjunto de diversos tipos, e aí vamos colocar assim, de categorias de direitos, né, de espécies de direitos que serão tratados aqui, em que eu vou tentar colocar sua cabecinha, né, na linha de raciocínio que o legislador colocou, inclusive nas etapas e capítulos aqui, tá certo, ao longo do ECA, para destacar alguns pontos no tempo em que a gente tem, em que dentro do padrão das provas do exame de ordem, você tentar aí pensar igual o examinador e matar as questões. De antemão, já te digo uma coisa para você ficar relativamente muito mais tranquilo. As provas do exame de ordem, o padrão que tem sido cobrado quando vem para Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? É pegar alguns pontos do ECA que você consegue, no enunciado, já conseguir associar a qual assunto, onde está mais ou menos no ECA, e você consegue, às vezes até por eliminação, responder. Então, são 2 questões tranquilas para você acertar. Habitualmente, todo mundo que assiste aula comigo aqui no Juiz diz que matou as 2 questões, ou seja, que consegue acertar. Por quê? Não porque eu trabalho com adivinhação, mas é porque que ao longo do curso regular a gente trabalha todos os pontos do ECA que habitualmente são cobrados. Então há um padrão, a gente não trabalha com adivinhação, a gente trabalha com padrão. Então veja, você que gosta muito de direito civil, você que gosta muito de direito penal, de direito do trabalho, você já vai ali preocupado com acertar pelo menos 5 das 6 questões, né, de processo penal, de processo civil, de processo do trabalho, de direito material de cada uma, mas você também tem a enorme preocupação de matar as 8 questões de ética, e você também tem que ter a preocupação e a estratégia de saber que 2 questões de ECA, 2 questões de CDC, 2 questões de direitos humanos, de direito internacional. Gilson, meu amigo, que daqui a pouco vai vir falar com você sobre Miguel Reale, sobre Immanuel Kant, sobre os principais pensadores, que você pode aí ter algumas questões para ir somando no teu gabarito e você conseguir, para além das 40 questões, ir rumo à segunda fase, rumo à tua aprovação. Essa é a nossa preocupação. No ECA, o que é que eu chamo a atenção para os primeiros pontos? Eu chamo para o seguinte, tá? Logo no início, nos primeiros artigos do ECA, você vai ter meio que um espelho da Constituição Federal. Eu sempre começo os bate-papos, quem já viu as revisões passadas ou as minhas aulas, olhando para o artigo 227 da Constituição Federal. O assento, a base constitucional, para você entender a linha de raciocínio de como o ECA ele vai se portar, é olhar para a criança e para o adolescente como um sujeito ativo de direitos e deveres e que, como uma categoria específica de sujeito ativo de direitos e deveres, você terá uma classe de direitos que serão assegurados de forma específica em razão das necessidades que precisam ser atendidas para essa categoria de seres humanos, de ser humaninhos, vamos assim dizer, né? Lembrando aí do personagem do Marco Luque. E aí, doutores e doutoras, certo? Esses seres humaninhos que precisam de um atendimento especial terão direitos e garantias fundamentais já reconhecidas nos primeiros dispositivos ao ECA, tá? Relacionados ao direito à vida, ao direito à saúde. E aí os primeiros dispositivos do ECA, para além de lhe dizer que criança e adolescente são sujeitos ativos de direitos e deveres. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem é criança? Quem é dos 0 aos 12 anos incompletos. Adolescente, 12 anos completo até os 17 anos, 11 meses, 29 dias. Bateu 18 e 1 segundo já tem a maioridade. Ponto. Agora, para além disso, recentemente, dos últimos 5 anos para cá, a gente tem tido alterações no ECA, promovido por outras leis, para garantir que a gente tenha um conjunto de políticas públicas em que venha a alcançar principalmente aqueles que agora estão categorizados
como a primeira infância, ou seja, dos 0 aos 6 anos de idade ou dos 0 aos 72 meses, como está posto em lei. A gente vai ter um conjunto de direitos em que, se eu considero princípios como, o princípio de reconhecer a absoluta prioridade de tratamento e atendimento para estes que têm no mais próximo, em tenra infância, nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de cuidado, eu preciso ter uma atenção diferenciada. Chamo a atenção de vocês e daqui a pouco eu vou jogar o material na tela, fica tranquilo, para que você pode ter uma pergunta que eu sempre puxo essa lebre, né? Quando a gente está na aula, bem como nas revisões, do quê? De puxar a sua atenção em que o ECA, ele também procura tratar dos direitos dessa criança, tá certo? Olhando para a mãe de igual forma, ou seja, eu posso olhar para a mulher e garantir a ela para questões de economia doméstica, para questões relacionadas a planejamento familiar, para questões relacionadas à condução da sua gravidez e uma proteção dessa gravidez, tá? Para que exista um acompanhamento e no ECA existe inclusive a garantia para que ela tenha um atendimento pelo Serviço Público de Saúde, tá? Em que ela já deixe agendado o seu parto, como será o parto, tá? Agora, é claro que você deve ter casos na sua cabeça em que às vezes não é atendido, que o sistema está abarrotado. Passamos por uma crise sanitária e todos os problemas. Esqueça isso porque isso não vai ser perguntado na sua prova. O que você vai ser perguntado vai ser o que está no ECA. Aí você olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E aí nessa linha, doutores e doutoras, eu vou pedir para o meu patrão jogar o material aí na tela para a galera, por favor, que, como eu disse a vocês, o que habitualmente eu destaco, para ir para os pontos que eu disse a vocês que iria aqui dentro do Estatuto, é que na Constituição Federal, o dever de cuidar daqueles que precisam desse cuidado especial é da família, da sociedade e do Estado. E aí, criança e adolescente, ao jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude, mas o nosso foco vai ser olhar para a criança e para o adolescente, embora no Estatuto da Juventude, tá, você tem, a partir dos 15 anos de idade, o jovem até os 29, certo? Se você tem mais de 29 anos de idade, você não é mais jovem. Bem-vindo à vida adulta, né? Desde os 18 anos, você deve estar dizendo que já sou adulto, professor. Mas para fins de políticas públicas, dos 15 aos 29 anos de idade, você é jovem. A absoluta prioridade do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. E aí você vai destacar essa convivência familiar e comunitária como boa parte do nosso papo de hoje vai estar concentrado aqui, porque, de novo, é geralmente aquilo que a banca começa a lembrar quando vai formular questões do ECA. Pode até ser que não caia, mas geralmente cai pelo menos uma questão que envolva o assunto, certo? Então, antes de a gente cair neste ponto, você consegue perceber, pelo que está posto aqui para vocês, e só por esse dispositivo aqui da Constituição Federal, você consegue verificar que, como eu disse a você, quando você vai para o ECA, né, os primeiros dispositivos, como eu disse a você, trata da vida e da saúde. Tá? A vida e a saúde, aí você pode conectar a alimentação e a educação. E aí você tem, de novo, esses primeiros dispositivos vão garantir, inclusive, esses pontos que eu estou traçando em azul, são aqueles que vêm sendo ditos logo no início do ECA, em que a criança e o adolescente têm direito ao respeito, tá? A direitos como acesso à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade. A profissionalização tem, Renato? Tem. Certo? Que eu vou falar de forma breve para vocês, mas que, já aproveitando e fazendo um marketing aqui, uma propaganda da minha amiga Shankipoo, que mais tarde vai estar aqui com vocês, tá? O ECA tem aqui alguns dispositivos que eu vou mostrar para vocês, certo? Que dá algumas vedações para o trabalho infantil, dado uma política internacional já conhecida e antiga, em que veda o trabalho e a exploração de trabalho infantil. Ou seja, aqui eu já posso dizer a vocês que quem tem menos de 14 anos não pode trabalhar. A partir dos 14 você pode ter programas de menores aprendizes, você pode ter situações específicas em que você pode admitir trabalho em condições específicas, desde que noturno não, perigoso não, certo? Até a partir dos 16, então há uma flexibilização maior, e aí a partir dos 18, vida adulta pode trabalhar, respeitado as normas, né, contidas na CLT
que, de novo, mais tarde você vai trabalhar esses pontos com a minha amiga Shankipu aqui na mega revisão do Juiz 21, certo? E é claro e evidente que, né, a família, a sociedade e o Estado, a obrigação ela é tripartite, certo? Ela tem que, para além de garantir o acesso a esses direitos que estão aqui em destaque para você, ela tem que preocupar-se também em colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí é quando a gente vai para a parte do ECA que você vai ter da prevenção, da proibição de acesso a algumas coisas, a partir do artigo 74, tá? Você vai ter a possibilidade de responsabilização administrativa e responsabilização penal. Você vai ter crimes praticados em que o objeto material de proteção é a criança e o adolescente em linhas gerais, certo? É claro que vai ter direitos específicos como a dignidade sexual, tá? A proteção da vida e da saúde, certo? A partir do artigo 225 do ECA, você vai ter dispositivos de natureza penal. Responsabilidade administrativa a partir do artigo 245. Então, existe responsabilidade administrativa, infrações administrativas contidas no ECA. Você vai ter também, tá, a responsabilidade penal juvenil. Quando você, a partir do artigo 103, né, vai conversar sobre o ato infracional. Tá? E quando se conversa sobre ato infracional à luz do exame de ordem, o que é que você tem que se preocupar especificamente? Como você, e presta atenção no que eu vou te dizer, você está fazendo a prova do exame de ordem, então a perspectiva da pergunta vai ser olhar para você examinando como um futuro advogado ou advogada. Então, ao tratar do ato infracional, possivelmente eu vou tratar na apresentação de alguma das medidas socioeducativas destinada aos adolescentes. Porque medida socioeducativa, ela é destinada ao adolescente. E a criança que pratica um ato infracional, ela estará sujeita a uma medida protetiva, ok? Então, a perspectiva do ECA, diante do que a gente vai tratar, a partir de então, eu estou mostrando a você que a partir de um artigo só da Constituição Federal, a gente consegue fazer links com o ECA basicamente todo, certo? Então, para você ver uma visão do todo, quando você consegue identificar os pontos, você consegue enxergar o assunto, e aí, com apenas um dispositivo, eu coloco tua cabeça, né, no que você precisa memorizar daquilo que habitualmente é cobrado. Tá? Outro ponto aqui, na proteção, algo que geralmente se pergunta, é o que está no artigo 83 a 85 do ECA, né, que é a autorização para viajar. Mas vamos lá, tocando o barco, aqui, pontos que eu já coloquei para você sobre a questão da criança, do adolescente e da idade e do Estatuto da Juventude, para estabelecer quem é o jovem, certo? De 15 a 29 anos. Está aí no material para você, certo? Vamos tratar aqui de novo, de forma mais objetiva do que a gente precisa. E aí, vamos lá. Como eu já tinha dito, certo? Aqui a gente está tratando aqui de ser humaninhos, de pessoas, sujeitos ativos de direitos e deveres, certo? E os direitos fundamentais de crianças e adolescentes têm uma perspectiva de direitos humanos em que foram trazidos para dentro do nosso ordenamento jurídico, tratado agora como direitos e garantias fundamentais. À luz dos direitos humanos, aquilo que está num plano internacional de reconhecimento, a gente vai ter, né, direitos humanos homogêneos e heterogêneos. Homogêneos como eu, você, meu amigo Beto e todos temos, por exemplo, o direito à vida reconhecido no artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo. Agora, quando a gente fala de direitos humanos heterogêneos, quando eu falei do direito à convivência familiar e comunitária, não é que eu e você, nós não tenhamos esse direito. Só que quando a gente olha para a criança e para o adolescente, no ECA, haverá uma preocupação a fim de priorizar, tá, em que crianças e adolescentes, elas permaneçam dentro do núcleo da sua família natural, para o seu bom desenvolvimento e acompanhamento, já que o artigo 227 da Constituição Federal falou que o primeiro instituto jurídico, o núcleo de convivência em que deva proteger a criança e o adolescente é a família. Então perceba que está tudo
conectado. Então, aqui, doutores e doutoras, né, nesta linha, a gente tem aqui o direito à igualdade, à vida, à saúde, à liberdade, o respeito, a profissionalização e o direito à convivência familiar e comunitária em destaque, e a gente vai falar de alguns deles, certo? Um ponto, como eu tinha dito a você, só para lhe mostrar, para contextualizar, né, o que eu falei, você saber onde está algum dos pontos que eu sustentei para vocês aqui. E um deles é, por exemplo, o artigo 8º, que vai assegurar a todas as mulheres os acessos aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária, ou seja, dos postos de saúde, certo? Então, perceba o seguinte, doutores e doutoras, como eu disse a você, de novo, eu estou contextualizando a minha fala dentro dos artigos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Como às vezes pode vir a agulha no palheiro, eu costumo trazer alguns desses pontos para poder ressaltar e dizer onde está no ECA, para você se situar no tempo e no espaço. Beleza? Pois bem, né? Deixa eu ver aqui se tem algum ponto relacionado aqui ao conteúdo. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta e quiserem mandar, fica tranquilo, tá? Pode mandar aqui que eu estou olhando aqui no chat. Boa tarde para todo mundo que está aí. Beleza. Não estou vendo nenhuma pergunta por enquanto. Deixa eu voltar aqui para o meu material. E aí, a gente daqui a pouco olha novamente para saber se vocês têm alguma dúvida. Beleza, galera? Então, vamos lá. Tá? Deixa eu traçar aqui alguns pontos. E esses pontos, um que eu quero destacar é aqui do artigo 10, que eu consigo fazer uma ponte, eu consigo fazer uma conexão com algumas infrações aqui no ECA, certo? Que é a obrigação dos hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a. E perceba que eu coloquei 2 em negrito e eu coloquei 2 incisos grafados de outra cor. Por quê? Vou lhe dizer já já, tá? Mas antes de dizer, atenção aqui. Presta atenção, criança. Vê só. Eles são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Fornecer declaração de nascimento onde conste necessariamente as intercorrências do parto, do desenvolvimento do neonato. Identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente para fins de quê? De identificação desse recém-nascido e da sua mãe. Proceder os exames visando o diagnóstico e terapêutico de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Por que você destacou isso, Renato? Vê. Crime do artigo 228, crime do artigo 229. Então, quando você vai olhar para esses 2 tipos penais, porque pode haver uma questão dentro das 2 questões do ECA que te cobre isso, tá? Como pode também, lá nas 6 questões de penal, trazer uma dessas infrações no contexto de uma questão. Então, você pode encontrar ou numa ou noutra. Mas, geralmente, quando o assunto ele vai envolver o contexto de uma historinha, de colocar a obrigação do hospital e ver se haveria responsabilidade ou administrativa ou penal, geralmente essa questão ela é colocada dentro de uma das 2 questões de ECA, certo? E aqui no artigo 228 você tem deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e no prazo referido do artigo 10 desta lei. E o que é que o artigo 10 diz? A exemplo, manter registro das atividades desenvolvidas prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, ausente o cumprimento da obrigação imposta no artigo 10, você tem a possibilidade aqui da responsabilidade, bem como ainda, aqui ainda no tipo penal, de fornecer a parturiente ou seu responsável por ocasião de alta médica declaração de nascimento, de onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Pena de
detenção de 6 meses a 2 anos. Ah, professor, é uma infração de menor potencial ofensivo? Está adstrito à Lei 9099 de 95? Sim, certo? Se o crime é culposo, ou seja, foi por uma negligência, por uma imprudência ou imperícia, aí você tem detenção de 2 a 6 meses ou multa. Adstrito também aos procedimentos contidos na Lei 9099 de 95. Certo? O artigo 229. Veja que aqui grafei em vermelho para você lembrar dos incisos 2 e 3 do artigo 10, em que você vai ter a obrigação do médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de identificar corretamente o neonato e a parturiente. Não esquece disso. É o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder os exames referidos no artigo 10. Que exames, Renato? Esse que eu destaquei aqui para você, ó. Tá? Então, galera, o artigo 10 tem outras duas obrigações aqui, né, professor? Tem. Mas aí eu quis fazer essa ponte conectando esses dois dispositivos. Por quê? Porque você olha para o artigo 10, que é um direito à saúde do início do ECA, e lembra que lá, já na parte, né, do final do ECA, você vai ter outros dispositivos de responsabilidade criminal, em que se deixa de cumprir o que está no artigo 10, você pode ter a prática de crimes. Então, não esquece disso. Detenção de 6 meses a 2 anos, de forma igual, e modalidade culposa também admitido, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Um outro ponto que eu gosto de destacar, mas deixa eu olhar aqui o chat para ver se tem alguma coisa. Beleza, vamos lá. Luísa Toscano, as aulas vão durar quanto tempo hoje? Hoje, Luísa, a minha aula, a revisão aqui, tem 1 hora de duração. Depois o professor Gilson vem com filosofia, mais 1 hora. Depois direito ambiental, mais 1. E à noite, né, às 19 horas, você vai ter com a minha amiga Shankpool, tá certo? A revisão de trabalho com ela, beleza? Elieldson Araújo, caso o neonato e sua mãe venham a falecer em decorrência do parto, quem responde? Depende, patrão, como foi e por que foi a morte, né? Foi por uma negligência médica, o que foi que aconteceu? A pergunta está ampla, tá? Mas, se você quiser, né, discorrer aí depois sobre um possível exemplo, tá? Você mande aí no chat que a gente responde, tranquilo? Então, quem vai responder? Depende, quem diretamente foi responsável pela morte de ambos, certo? Vamos lá. Júlia, daqui a pouco eu chego na adoção, fica tranquila, vai dar tempo. Vamos lá. Outro ponto aqui que eu destaco para vocês, fazendo uma conexão entre o nosso ECA, tá, com a LEP, tá? Pode deixar a câmera em mim, meu patrão. Tá? A gente tem aqui, tá, mais uma garantia à mãe, principalmente numa situação específica, tá, relacionado ao emprego de algemas, certo? Que é vedado não só pela LEP, tá? Por que a LEP vai vedar? A LEP não leva, ela não veda, tá? O que é que ela faz? Ela diz, ó, quem vai tratar do emprego de algemas é um decreto federal. Aí tem um decreto, tá? 8858 de 16, que vai regulamentar o artigo 199 do ECA. Tá aí no material? Tá no material para você. E no artigo 3º desse decreto regulamentar, diz que é vedado o uso de algema em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, tá? Então, no trajeto do parturiente também, entre a unidade prisional e o hospital onde será realizado o trabalho de parto, sim. Então, neste caso, é vedado o emprego, o uso de algemas. Tranquilo? Então, joga aí na tela rapidinho, só para a galera olhar o que eu acabei de falar, Beto. Decreto 8858/16, como eu disse a vocês, certo? O artigo 3º. Tá? Então, se houver uma questão que trabalha a historinha de que, vou citar um exemplo, Maria, grávida aí de X semanas, eu não sei contabilizar em semanas, eu sou do tempo que gravidez se contabilizava em meses, então com 8 meses e 15 dias aí de gravidez, sente as contrações de parto e é conduzida ao hospital para a realização do parto, uma vez que a unidade prisional não tinha uma capacidade de realizar o procedimento, né? E aí, vamos supor que Maria fosse algemada para poder ser colocada no veículo de transporte da Secretaria Executiva de Ressocialização. E aí,
Aí iria colocar lá algumas assertivas entre A, B, C e D para você verificar justamente a possibilidade de responder essa questão. Beleza? Então, é uma forma, ele contextualiza a história, vai você na condição de advogado, né? Como é que você orientaria a família de Maria? Aí vai estar lá as 4 assertivas e aí é proibido, é vedado, a ação ela foi ilegal e pode configurar inclusive abuso de autoridade? Sim. Então, doutores e doutoras, tá? Se ligue aí nesse dispositivo, por quê? Porque é um direito da parturiente também. Tranquilo? Então, eu gosto de fazer essas conexões com outras leis, por quê? Porque o exame de ordem, cada vez mais, ainda que ele trate especificamente de um tema, como as 2 questões de ECA, mas às vezes existem assuntos transversais. Tranquilo? Então, é bom você ficar ligado na maior quantidade de tempo possível, de temas possíveis. Vamos lá. Tá. No que diz respeito à dignidade, à proteção à criança e adolescente e o direito à educação, de instrução e disciplina, se ligue num determinado ponto, tá? Que é o seguinte, por vezes me perguntam no plantão de dúvidas aqui do Juiz 21, né, se no tratamento dispensado pelos pais ou responsável para fins de disciplina, né, se o pai não pode dar a palmada educatória, etc, etc. Poder pode. Tá? Agora, desde que não configure um abuso de tal sorte em que venha configurar aí, tá? Nesse exercício, né, da educação, tá? Uma agressão física, tá? Inicialmente ou psíquica. Né? Recentemente tivemos o caso aí, né, mais uma tragédia aí do menino Henri. Tá? Não vou entrar no mérito de discutir, até mesmo porque tenho poucas informações e a mídia está preocupada em vender a notícia, depois é que a gente fica sabendo dos detalhes. Então, e até por uma questão ética, eu não posso me pronunciar a respeito de. Mas coloca na tela aí uma imagem para a galera, que talvez alguns conheçam, outros não, né? A Havaiana de Pau, né? Se você conhecia no YouTube, nos primórdios do YouTube, o Mundo Canibal, na verdade eles são antes do YouTube, era vídeos em flash, que eu me lembro que tinha disponibilizado, né? A Havaiana de Pau, né? Ou seja, era uma paródia para ironizar sarcasticamente, né, os excessos educacionais que você que, né, foi educado aí com uma Havaiana, não é educado com, né, um cipó, uma vareta ou algo do tipo, ou simplesmente, né, seu pai tinha um leque no armário de cintos, o marrom, o preto, com um couro mais grosso ou mais fino, ele dizia até para você escolher à la carte, né, qual era o do dia hoje, a depender da trela que você fez, né? Mas, né, aí de novo, né, cuidado porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele não vai estabelecer uma vedação direta. É claro, né, configurado maus tratos do artigo 136 do Código Penal ou lesão corporal ou algo do tipo, é porque o negócio saiu muito para além da medida do necessário para fins educacionais, certo? Então, doutores e doutores, essa ironia que eu estou brincando aqui, inclusive parece que recentemente os irmãos Piologo, que hoje é quem ainda lançam vídeos, etc., eles fizeram uma nova paródia, né? Fizeram a Havaiana de Plume, né? Em razão, né, de novo, de uma outra crítica que eles quiseram fazer, brincando, né, e sarcasticamente lançaram outro vídeo. Depois que você passar na primeira fase, você bota aí para ver isso no YouTube. Não estou ganhando R$1 para fazer propaganda, mas é para você lembrar que eu falei disso, para você saber que brincando, e aí joga na tela para a galera, por favor, o material, você tem o artigo 18A aqui do ECA, aí você lembra da Havaiana de Pau, certo? Dizendo que a criança e o adolescente ele tem um direito de ser educado e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, que a gente vai falar já já sobre ela, pelos responsáveis, pelos agentes públicos e executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Para fins dessa lei, tá, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante é a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou o ridicularize. Ou seja, galera, o seguinte 2 pontos. O que é que vai determinar isso? O caso concreto. Professor, para fins de prova,
lembre-se, tá? Joga para mim, meu diretor, por favor. A questão ela vai ter que narrar, e na narrativa da historinha vai ter, de alguma forma, no texto da questão, termos chaves que você vai ter que ler e identificar. Em dizer que o pai, seu José, pegou seu filho Joaquim e porque ele esqueceu, por exemplo, de colocar a cerveja dele para gelar, para ele assistir o jogo do time de futebol dele, tá? Ele pegou a criança e deixou a criança ajoelhada no caroço de milho por 12 horas, num quarto escuro, fechado e úmido. Tá? Então, esse tipo de tratamento, aí ele vai dizer, contando a história, causando-lhe o quê? Sofrimento físico e lesão nos seus joelhos. Ainda que lesão leve, mas não quero saber qual o tipo de lesão. Aqui especifica? Não. Então, a questão ela vai dar termos chaves que vai estar contido no dispositivo do ECA, que você consegue identificar do que é que a questão está tratando, como eu venho dizendo para você desde o início do nosso bate-papo. Beleza? Então, procura associar dessa forma que você consegue lembrar o texto da questão para poder responder. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. E veja, só para fins de contextualizar que eu vou caminhar para outro tema, joga aí na tela rapidinho que as alterações contidas aqui no ECA, da Lei 13.010, é a lei do menino Bernardo, tá? A lei da palmada. Então, doutores e doutores, o que está aí na tela para você é justamente as imposições, as modificações contidas aqui no ECA, que foram promovidas pela Lei 13.010 de 14. Renato, o ECA ele tem alguma punição ou sanção? Não. Aqui os dispositivos eles têm caráter meramente conscientizadores e educativos. Para onde é que você vai recorrer? Para os tipos penais que punem as condutas, o Código Penal. Por exemplo, artigo 129. 129, parágrafo 9º, que vai falar das relações domésticas de convívio. Outro exemplo. Então você vai lá, né, no Código Penal para aplicar a punição adequada. Mas, ô Renato, aos familiares que de alguma forma, né, encarregados, né, se identificado esse tipo de tratamento, o ECA tem algumas coisas que recomendam que seja aplicado? Está aqui, promovido pela lei do menino Bernardo, tá? O encaminhamento a programas específicos de tratamento, tá? Como medidas protetivas, certo? E aí, de forma muito breve, joga para mim, meu diretor, para eu ir para o próximo tema, tá? Eu me lembro de um conhecido meu em que narrou uma situação específica e eu aconselhei-o a procurar o conselho tutelar, que não tem poder coercitivo, porém, ele, quando vai tratar de uma questão para fins de proteção de criança e do adolescente, certo? Ele pode convocar quem vai ter poder coercitivo para a execução da medida de proteção, né, de caráter urgente, se necessário for. Então, ele vai provocar o Poder Judiciário ou, se, né, patente ali, né, a situação de flagrante delito, chamar a autoridade policial para intervir no que for necessário, certo? Professor, e o Conselho Tutelar aqui no ECA? Você vai pegar ali a partir do artigo 132 e seguinte e vai dar uma olhadinha só nas principais funções, por exemplo, que está contido no artigo 136 do ECA, né, as principais funções do Conselho Tutelar. Tá? Então, se algo for cobrado dessa natureza, que geralmente o Conselho Tutelar, quando vem cair numa questão, é algo de natureza assim, só para contextualizar a questão, mas não é o objeto de cobrança da questão, geralmente o Conselho Tutelar são cobrados, são pontos cobrados habitualmente em provas, né, de outros tipos, como Defensoria Pública, né, prova para MP e etc. É para eu não estudar, Renato? Não disse isso, até mesmo porque eu vejo isso nas aulas regulares. Como é uma aula só de revisão, então há alguns pontos que eu só vou citar para vocês, certo? Bom, bem, vamos lá. Direito à profissionalização dos artigos 60 a 69. Eu vou apenas aqui apresentar a ideia central. Joga aí na tela para a galera. Tá na tela, patrão? Valeu. Então vamos lá. Direito à profissionalização dos artigos 60 a 69 do ECA. O que é que você precisa lembrar? Que já foi cobrado em prova, Renato? Já foi cobrado em prova. Eu me lembro mais ou menos que era uma questão que envolvia dois irmãos. Eu não lembro o nome deles agora, vou chutar. Vamos botar João e Joaquim. Pronto. Aí, ele, na questão, jogava a idade de um que tinha 14, se eu não estou equivocado, e outro tinha 17. Tá? E a questão trabalhava justamente com isso, né? Que um queria executar uma atividade, o outro já estava trabalhando,
Né? E aí, né, na questão, você tinha que marcar a assertiva que dava o enquadramento correto para a situação de João e de Joaquim. Né? E aí, em linhas gerais, menor de 14 anos não pode exercer nenhum trabalho, nem mesmo como aprendiz. De 14 aos 16 incompletos, pode trabalhar apenas na condição de aprendiz. De 16 até 18 incompletos, pode trabalhar regularmente, exceto no período noturno, ou em condição perigosa ou insalubre, como eu já tinha colocado para vocês. E 18 anos, atingiu a maioridade, aí vá ser feliz trabalhando para colocar dinheiro para dentro de casa. Se não precisar, que bom que você não precisa, porque seus pais conseguem prover o sustento do seu lar. Então, tecnicamente, o que está no ECA, a parte central das ideias, né, tratam nesse dispositivo, né, aqui nesse resuminho que tem para você. É bom você dar uma olhadinha nos artigos só para ver como é que está o texto? Pode, mas a ideia central é isso que está aqui sinteticamente resumido para vocês. E a questão, ela trabalhou justamente isso, de forma muito simples e muito direta, tá? Então não tem bicho de 7 cabeças, beleza? Bom, vamos trabalhar de prevenção e autorização para viagem. Prevenção é a parte do ECA que vai dizer o que é que criança e adolescente pode ter acesso ou não. A autorização para viagem, o nome já está te dizendo, ou seja, aqui a gente vai trabalhar a parte do ECA em que doutores e doutores vai vedar o acesso a algumas coisas. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês, certo? Artigo 81, armas, bebidas, produtos que podem causar dependências, fogos de artifício ou de estampido, revistas e publicações proibidas para menores de 18 anos e bilhetes lotéricos e equivalentes, bem como a hospedagem em hotel, motel, pensão ou estabelecimento parecido com o gênero. De quem? De criança e adolescente que esteja desacompanhado dos pais ou responsável. Renato, esse artigo 81, ele estabelece vedações, perfeito, correto e adequado. E onde é que estão as punições para essas práticas? Vou te dar alguns exemplos. Isso aqui é tudo tipo penal do ECA, tá? Não é de outro lugar, não. Por que, Renato? Tem de outro lugar? Tem. O artigo 16 aqui é da Lei 10.826 de 2003. Que lei é essa? Estatuto do Desarmamento, certo? E esse artigo 33 aqui, Renato? Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Por que que você colocou isso? Vou te dizer agora, vê só. É vedado a criança e adolescente, né, a venda, ou seja, a mercância, o toma lá da cá, tá? Ou seja, oferecer um produto e receber por esse produto. Armas, munições e explosivos. Para onde é que eu vou, Renato? Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, como eu já disse a vocês, certo? Mas por que o artigo 16, Renato? Porque no artigo 16, no seu parágrafo 1º, que tem condutas equiparadas, tem a vedação, né, para venda, entrega, fornecimento, ainda que gratuitamente, de arma de fogo, acessório, munição explosiva a criança e adolescente. Beleza? Vamos lá. Bebidas alcoólicas. Onde é que eu vou encontrar isso, Renato? Vamos lá. Tá? Vender a criança ou adolescente, né, de qualquer forma, ainda que gratuitamente, tá, o fornecimento de bebida alcoólica. Tá? 243. Ô, Renato, e esse artigo 242? Tá? O que é que eu levo em consideração? Você vai levar em consideração o seguinte. Como aqui fala de arma, e presta atenção no que eu vou te dizer agora, tá? Arma pode ser arma branca, tá? Ou arma de fogo. Como arma de fogo está no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, você recorre ao artigo 16. Então, isso aqui está fora de jogada, e a arma aqui do 242 só se for outro tipo de arma, uma adaga, um punhal, uma katana, uma outra espada qualquer, né? Exemplo, certo? Quem é que vai vender isso para uma criança? Não sei. Para um adolescente? Talvez você encontre, tá? Então, o 242, se for uma arma diferente de arma de fogo, está valendo, certo? Arma de fogo, artigo 16. Tranquilo? Fogos de artifício ou de estampido, artigo 244. Agora, presta atenção, muita atenção, que só vai ser considerado uma conduta criminosa se eles oferecerem perigo pelo mau uso. E se não oferecer perigo, não é crime, tá? Então, olha aqui, ó, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Então,
você tem uma criança que, sendo criança, né, ela não vai ter os cuidados e nem a prudência para utilizar diversas coisas na vida. Ela está aprendendo, ela é só uma criança, tá? Então, ela vai manusear, por exemplo, uma panela quente de óleo fervendo e botar uma comida para ferver, né? Aí não sabe fazer isso. Aí pode queimar pessoas na casa porque botou uma comida para ferver, né, que não devia, né? Então, isso pode acontecer? Pode acontecer, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, você também pode ter uma utilização indevida de um fogo de artifício, tá? Mas, se não oferecer risco à utilização, mesmo utilizando indevidamente, você não vai ter o crime aqui em tela. Beleza? Então, eu estou fazendo essas conexões, de novo, com tipos penais em que você, nos seus estudos, tem que lembrar destes pontos. O artigo 82, Renato, gera infração administrativa se não incorrer em coautoria ou participação para alguma coisa mais grave. Por exemplo, para ver, estupro de vulnerável, ainda que consentido pouco importa para a configuração do delito. Se o dono do estabelecimento sabia que um adulto levava um adolescente para lá praticar conjunção carnal, né? Ou de alguma forma autorizou, participou, sabia, tinha ciência que era menor de idade, exemplo, tá? Então, tudo vai se dar como a questão vai se apresentar para vocês, certo? E, né, para fins de demonstração de um artigo que às vezes acaba sendo um queridinho, certo? Você tem aqui, tá, o artigo 83 como era. Era assim, passado, não é mais. Como é a atual redação? É assim. O artigo 83 diz que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos, então agora é de 0 a 16, tá? Então, pode viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou responsável sem expressa autorização judicial. Agora, tem exceção? Tem. Quando é que não vai ser exigido? Comarca contígua, que já caiu em prova isso aqui, essa linha A, certo? Uma criança que ela ia de um município a um município B, que eram vizinhos, ele ia estudar, ele ia para uma escolinha de futebol. Eu acho que era Niterói e Rio de Janeiro. Né? Havia algum problema? Eu acho que ele tinha 11 ou era 12 anos, eu não me lembro agora da idade da criança na questão. Aí a pergunta era se a criança poderia fazer isso ou se precisava de autorização. E a resposta era bem simples. A criança poderia participar das aulas sem a necessidade de qualquer tipo de autorização, porque eram comarcas contíguas. Só isso, tá? Da mesma região metropolitana, inclusive. Certo? E se for menor de 16 anos e estiver acompanhado de ascendente ou colateral até o 3º grau com documento comprovando, ou de pessoa maior expressamente autorizada pela mãe ou responsável. Se for pedir autorização judicial, ela pode conceder, essa autorização, e ela vai ser válida por 2 anos, certo? Então, o artigo 83 é bom lembrar, mas é bom lembrar que o artigo 84 continua e o 85 com a mesma redação, que é para viagem internacional. Regra geral, a criança tem que estar acompanhada, e o adolescente, né, ou o adolescente, né, dos pais ou responsável. Se for os pais, é os pais, plural, os dois. Na ausência de um deles, aí o outro tem que autorizar expressamente através de documento com firma reconhecida. Certo? E sem autorização judicial, criança ou adolescente não sai do país acompanhado de estrangeiro, ok? Então, é isso, galera. Vamos lá falar de família, tá? Para eu poder falar de adoção e a gente ver aqui alguns pontos, certo? Vamos lá. Dando seguimento aqui. Deixa eu ver aqui, Heloísa. O 242 é só arma de fogo? Não, é arma branca, tá? O 242 só tem aplicabilidade para aí. Tranquilo? No mais, se for arma de fogo, é o artigo 16. Tranquilo? A Dandara está perguntando se as aulas vão ficar salvas. As aulas depois vão ficar disponíveis salvas sim. Tá certo, Dandara?
Beleza. Foram as questões que deram para ver aqui. Deixa eu voltar, já que o tempo urge, a gente precisa dar uma carreirinha. Vamos lá, tá? Seguinte 2 pontos. Joga aí na tela para a galera, por favor, patrão. O ECA, ele basicamente, ele vai se preocupar com a preservação da família natural. Ou seja, vamos lá, tá? João, Maria e a sua prole, tá bom? Quem é a prole? Vou chamar esse menininho de Francisco Roberto. Pronto. É o filho de João e Maria. Assim sendo, tá? Isso é a configuração que habitualmente a gente pensa. Você sabe que hoje que a família, a formação de família, ela é plural. Então você pode ter João e Jairo como um casal e adotarem Francisco Roberto. Certo? Isso é normal, pode acontecer sem problema nenhum. Agora, o que a gente quer, né, estabelecer aqui para vocês, meu diretor está ali rindo, não sei porquê, né? A gente pode estabelecer aqui para vocês o seguinte, a ideia é que, certo? E aqui você tem uma configuração de uma família, tá certo? Substituta, porque Francisco Roberto, né, vamos supor que não fosse filho de nenhum dos dois. Mas vamos supor que Francisco Roberto fosse filho de João, e aí João, ao se relacionar com Jairo, depois Jairo passa a incluir Francisco Roberto como seu filho. É uma adoção unilateral. Tá? Então, de novo, você tem hipótese de substituição familiar. Mas vamos aqui para o tradicional, para o mais conhecido, certo? Você tem a família natural. O que pode acontecer você pode haver uma quebra desse convívio familiar, por qualquer motivo que seja, mas que a prioridade é atender os melhores interesses da criança e do adolescente e que, na ausência ou da impossibilidade, ainda que temporária, para o convívio familiar e comunitário dessa criança e desse adolescente, certo? O que é que você pode ter? Você pode ter a família ampliada, certo? Ou extensiva, como queira chamar, e você pode ter a família substituta, que aí você vai ter a guarda, a tutela e a adoção. Esses dois têm caráter temporário. A adoção, concluído seu procedimento, como deve ser à luz do ECA, você vai ter uma família, ponto. Uma família, ponto. Família como qualquer outra. Então, reconhecido e concluído o processo de adoção do jeito que deve ser, você vai ter uma formação de uma família. E Francisco Roberto vai ser filho de João e de Jairo, né, do mesmo jeito que Francisco Roberto seria filho de João e Maria, tá, para todos os fins jurídicos, certo? De forma à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo? Principais pontos que eu quero destacar para vocês, tá? Quer entender o processo de família natural? Vamos pegar o artigo 25 e o contexto de família extensa ou ampliada no parágrafo único, certo? Beleza. Vamos lá. Família substituta, como eu disse a vocês, guarda, tutela e adoção. Tá? A guarda e a tutela, de novo, tem caráter temporário. Tá? Ou seja, uma criança ela precisa ficar temporariamente sobre a guarda de alguém. É a mesma guarda que está lá no Código Civil, professor? A resposta é não, porque lá no Código Civil eu quero regular o direito de visitação e acesso quando há, por exemplo, a dissolução de um matrimônio, e aí vamos supor que João e Jairo, eles desejam se divorciar e agora vão ter que discutir como é que vai ficar a guarda de Francisco Roberto. Quantos dias da semana cada um vai ter acesso para tomar conta dele, tá certo? Então, vai ser mais ou menos nesta linha. Tranquilo? Beleza. Aqui no ECA não. Aqui no ECA por exemplo, Francisco Roberto desamparado. Alguém quer figurar como guardião dele. Pode, como por exemplo a figura do padrinho, ou a figura em que a gente vai ter aqui, estabelecida no ECA, em que momentaneamente, quase que não sai a palavra, você vai ter, tá, a modalidade de instituição de guarda. Renato, oi, vamos lá. Então, para eu entender aqui na linha de excepcionalidade que você geralmente fala em sala de aula, que é o seguinte, você vai ter a família natural, não é possível o convívio, família extensa. Quem é a família extensa, Renato? Primeiro você olha para parentes, é o normal. E depois dos parentes, você vai olhar para quem? Você olha, sabe para quem? Você olha para aqueles que, no convívio, desenvolveram afinidade e afetividade. Beleza? Beleza.
Renato, família extensa, ninguém se aproximou, ninguém foi chamado a família substituta. Ô Renato, na família substituta você já disse que tem a guarda, a tutela e a adoção. É verdade. Guarda temporário, tutela tem um caráter mais patrimonial. E a adoção é para fins de substituição. Então, aqui a adoção é o último recurso, Enquanto essa criança não é adotada, Renato, você pode ter o acolhimento institucional. Renato, existe o acolhimento familiar? Existe, que vão funcionar como guardiões temporários, certo? Então, estou te dando mais essa dica. Beleza, Renato. Então, vamos lá. Família substituta, eu vou procurar, em último caso, a adoção. Ok. Preferência à adoção de brasileiros residentes no Brasil, certo? Adoção nacional é preferência. A internacional é caso não exista nenhuma forma do nacional ter funcionado ou dado certo. E aí, Renato, brasileiros residentes fora do país têm prioridade para outras nacionalidades? Sim. Então, se um brasileiro que mora fora quer adotar um brasileiro, ele vai ter preferência do que uma pessoa de outra nacionalidade, como um italiano ou outro qualquer, certo? Bom, aqui são mais alguns gráficos e alguns bizus para vocês. Um outro ponto que é interessante, o artigo 23 aqui do ECA, né, que pobreza não é causa suficiente para a destituição do poder familiar. Poder familiar não é pátrio poder, é poder familiar. Exercido de igual forma pelo pai e mãe, certo? A ausência de recursos não constitui causa suficiente para perda ou suspensão do poder familiar, nem a condenação criminal, salvo, parágrafo 2º, redação de 2018, se o crime foi, né, e aí, vamos lá, o pai, certo, praticou um crime. Esse crime foi doloso? Sim. A pena foi de reclusão? Sim. O crime foi contra o filho ou a filha, ou outro descendente, ou o crime foi contra alguém que exerça de forma igual o poder familiar, ou seja, contra a mãe? Se sim, aí sim, ele pode ser destituído do poder familiar. Beleza? Então, se liga nisso também, ok? A perda e suspensão do poder familiar, tá? Ou seja, havendo causa suficiente, pode haver a provocação e, né, a parte interessada, em 10 dias, vai oferecer a resposta, indicando provas que vão ser produzidas, rol de testemunhas e documentos. Ou seja, ampla defesa e contraditória garantido para aquele que, de alguma forma, tá, venha a ser acusado, de motivo em que venha a suscitar a perda ou a suspensão do poder familiar. Renato, oi, deixa eu colocar aqui, né, um ponto específico do procedimento dessa perda, que é o artigo 166. Tá? Que de todos os dispositivos que têm relação com isso, é o que eu acho mais interessante e suscetível à cobrança para vocês em prova. Tá? Em que doutores e doutoras, na possibilidade de destituição ou suspensão do poder familiar, tá? Você tem a hipótese de que, se o pai eu for ausente, eu não saber onde é que ele está, né? Ou forem falecidos, e essa criança está aí no acolhimento institucional e deseja ser adotada. Habitualmente, os pais, eles têm, né, aquele que declara a sua vontade de entregar o filho à adoção, tá? Essa declaração de vontade da mãe, inclusive, pode existir durante a gravidez. Né? E aí, no cartório específico, ela declara isso, entrega a criança à adoção e não é ilegal. Entregar criança à adoção não é ilegal, certo? O que é ilegal é abandonar a criança, tá? E ou entregar, como a gente tinha antigamente, deixava a criança na porta da casa de alguém, né, numa cestinha, nenhum bilhetinho deixava. Aí estava a criança lá, alguém pegava a criança, levava e registrava como sua. O que é isso? Né? E dá parto alheio como próprio, registrar filho de outrem como seu, ou sonegar ou ocultar nascimento de recém-nascido a fim de lhe prejudicar direitos inerentes a seu estado civil. Isso é a redação do artigo 242 do Código Penal, tá? Isso é crime, né? O que a gente chama de adoção à brasileira, certo? Mas na destituição, a audiência, tá? Ministério Público e as partes, caso elas apareçam, ou uma delas, tá? A prazo específico, tá? Para entrega da criança em juízo, e existe a possibilidade, inclusive, de arrependimento, tá? Pois o consentimento para
a entrega, certo? Pode sofrer retratação? Pode. É uma boa questão a ser cobrada em prova? É, tanto é que já foi, tá? Então, preste atenção que, de novo, essa parte procedimental ou esses procedimentos acabam sendo lembrados de alguma forma e você, como futuro advogado, né, pode ser cobrado de um desses pontos. E é por isso que, inclusive, eu destaquei aqui no material para vocês, certo? O consentimento, e aí quando ele considera-se um ato válido, legítimo, certo? E há o amparo e assistência à família natural e à família substituta durante a transição é garantido também, tá? Aqui no ECA. Tranquilo? Poder familiar, como eu já tinha dito a vocês, como é que ele se apresenta dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Alguns dos pontos relevantes aqui, a adoção especificamente, que eu estou vendo que está chegando aqui, no tempo em que meu amigo Gilson vai vir conversar com vocês numa brisa muito legal sobre filosofia, tá? Que é o seguinte, a adoção por ex-cônjuge ou ex-companheiros, pode, está autorizado, desde que eles já tenham convivido anteriormente, manifestado essa vontade e decidiram se separar, e aí eles, decidindo se separar, entram em acordo como é que vai ficar o processo de adoção. Então, o parágrafo 4º do artigo 42 apresenta isso para vocês. A adoção póstuma é o que, Renato? Vamos lá. Vamos supor que um senhor e uma senhora que são bilionários decidiram adotar Francisco Roberto. Francisco Roberto é uma criança de 12 anos de idade. Só que eles sofrem um acidente e morrem. Beleza? Beleza. E aí, eles iniciaram um procedimento de adoção? Sim. Ele pode ser concluído? Sim. Se clara e que inequívoca a manifestação de vontade, sem problema nenhum. Certo? Então, isso pode acontecer? Pode. Tá? Ô Renato, e se eles não derem entrada, mas tem provas o suficiente para que essa prova, né, seja sustentada e esse processo de adoção seja iniciado mesmo após a morte? O STJ já autorizou isso. Beleza? Coloquei aqui uma ordem diferente só para você lembrar e não esquecer. A adoção é ato personalíssimo, ou seja, não se admite de forma alguma a entrega de nenhum dos atos a uma procuração para que alguém o faça. Deve haver a declaração e a manifestação de vontade direta de quem quer que o seja. E só para não dizer que eu não levantei algumas lebres para vocês, deixa eu só sustentar aqui alguns pontos, que os requisitos, artigo 47, que está aqui no material destacado para você, tá? Outros pontos aqui do ECA, de novo, que eu reputo serem extremamente importantes, são as medidas de proteção, beleza? Destinadas a quem? Às crianças, quando houver prática de quê? Ato infracional, certo? Medidas protetivas de urgência destinadas a elas e o adolescente que pratica ato infracional. Está aqui destacado para você no material alguns dos pontos, tá? Que trouxe para vocês, que são de extrema relevância. Um deles está aqui, tá? E, Renato, vamos supor que Francisco Roberto ele foi um menor infrator e praticou um crime equivalente a 157. Nessa prática, eu coloquei todo o procedimento no material aí para você não esquecer, e a ordem é essa, tá? Em que o delegado, o que é que ele vai poder fazer ou não. Então, o material está bem destrinchado. Joga para mim, meu diretor, só para eu dar um tchau para a galera. Veja que eu tive a preocupação, no exíguo tempo, ainda colocar coisa a mais para você, na leitura, focar naquilo que pode cair na prova. Tem dúvida? Não tem problema. Você, aluno do Juiz 21, tem um plantão de dúvidas disponível para me procurar a hora que você quiser que a gente responde. Minhas redes sociais também estão disponíveis. Professor Renato Fázio, lá no Instagram, eu respondo todo mundo que me procura. Beleza? E como eu disse a vocês, quem vem agora na brisa da filosofia e depois no mundo verde do direito ambiental é meu amigo Gilson Freitas, que inclusive até tem os olhos verdes, ele vem combinando. Acho que a matéria foi direcionada para ele por causa disso, né? Que meu patrão Giovanni, que vai entrar aqui para bater um papo com vocês, tá certo? Vai daí, vou bater a esteira, tocar para ele, para tocar o barco. Galera, valeu, melhor prova da vida do mundo para vocês nessa primeira fase. Valeu, PLGG, tamo junto.